Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje eu vou falar sobre as minhas leituras recentes. Eu vou começar aqui por um livro muito especial que eu li, que é Menino de Engenho, romance de estreia de José Lins do Rego. Ele foi publicado em 1932 e é o primeiro livro do ciclo da cana-de-açúcar. São 5 livros, tá? E neste primeiro livro nós vamos conhecer Carlinhos, um menino de 4 anos. Carlinhos, ele passa por uma situação muito difícil já logo nas primeiras páginas, muito triste, e ele vai morar então com seu avô, que é senhor de engenho, por isso menino de engenho. E junto com ele, sob o olhar dele, sob a sua perspectiva, nós vamos conhecer aqui várias coisas nesse engenho. Desde brincadeiras, aquelas brincadeiras que a criança fica em contato com a natureza, contato com os animais, colhendo a fruta no pé, aquela criança solta, aquela criança livre que brinca o dia inteiro. Inclusive Carlinhos não quer nem estudar, ele quer brincar, ele quer aproveitar, tem os primos. Então uma realidade distante, uma realidade que já foi, uma realidade mais antiga, digamos assim, uma infância mais antiga. Então, no engenho, ele vai conhecer o seu avô, que ele não conhecia ainda, ele vai conhecer sua tia, vai conhecer os funcionários ali, como que funciona, como que funcionava então o sistema de trabalho, as mulheres. Tem questões aqui, inclusive, de violência contra a mulher, mas todas essas questões estão sob o olhar dessa criança, que ainda está conhecendo o mundo, ainda está conhecendo tudo aquilo também. A gente vai conhecer junto com ele. Tem capítulo aqui, por exemplo, que tem incêndio no canavial, pessoas que passam ali por esse lugar, personagens marcantes, personagens mais queridos, outros menos queridos, mas as pessoas, você vê também a questão do relacionamento ali entre eles, naquele lugar. Até, por exemplo, um bicho que as crianças têm medo, seria um lobisomem, o que seria aquilo? História em que as crianças tinham medo. Tem também uma outra personagem aqui que conta a história para as crianças e as crianças adoram aquelas histórias. Tem um capítulo, inclusive, que ele vai junto com o avô, então o avô tem o costume, né, tem o hábito de visitar então as terras ali sempre para ver como é que estão ali o trabalho, as pessoas que trabalham com ele, as casas. Então nesse passeio a gente vai ter contato com essa realidade, então. E mesmo sendo ali o olhar infantil, um olhar inocente, que vai se moldando conforme o tempo, porque aqui no final da história, Carlinhos está com 12 anos, então a gente vai acompanhar essa mudança, questionamentos sobre a sua história, sobre a sua realidade, sobre o que aconteceu com ele. A leitura ela vai trazendo aqui. O narrador aqui ele vai questionando algumas coisas. E junto com esses questionamentos também você vai conhecendo essa realidade. Tem 2 capítulos aqui que me chamaram muito a atenção nessa história, que foi um capítulo aqui, o capítulo 22, que mostra aqui muito a situação da pós-abolição da escravatura, que mostra ainda ali a senzala. Mesmo depois da abolição, as negras, elas ficaram ali no engenho, porque mostra a realidade, como que ficou essa parte, então, como que elas ficaram, com o que elas trabalhavam, as suas filhas, as suas netas, qual era a realidade delas após a abolição. Em outro capítulo também, por exemplo, no capítulo 32, que mostra também a situação difícil, a situação de pobreza, que os funcionários ali vivem. Eu vou ler aqui um trechinho, está na página 101. O costume de ver todo dia esta gente na sua degradação me habituava com sua desgraça. Nunca menino tive pena deles. Achava muito natural que vivessem dormindo em chiqueiros, comendo um nada, trabalhando como burros de carga. A minha compreensão da vida fazia-me ver nisto uma obra de Deus. Eles nasceram assim porque Deus quisera. E porque Deus quisera, nós éramos brancos e mandávamos neles. Mandávamos também nos bois, nos burros, nos matos. Eu gostei muito desse livro, não só pela questão do olhar da criança, que eu gosto bastante na literatura, mas também porque sobre esse olhar você tem praticamente uma aula aqui de história, uma aula de ciência social, sobre um período, sobre um lugar aqui do nosso país. Finalizei Guerra e Paz, terminei essa grande jornada aqui que me acompanhou aí durante alguns meses.
Guerra e Paz, ele foi publicado em 1869 como livro, mas a história ambientada vai de 1805 até 1820. Nós vamos acompanhar aqui algumas famílias. Tem a questão muito forte aqui na história das guerras, da Guerra Napoleônica, então tem muitos combates, questões estratégicas de guerra. Então, a história, nós vemos aqui as famílias, personagens que vêm e vão e muitas coisas acontecem no meio, inclusive, da guerra, durante a guerra. Me apeguei aqui a alguns personagens, imaginei que algumas coisas iriam acontecer e vieram outras, me surpreendi. A personagem que eu mais gostei aqui, que eu mais me apeguei aqui, foi a Natasha. Natasha, a gente conhece ela é bem novinha, então a gente vai ver esse amadurecimento dela. Ela começa a história de um jeito, mas acontece tanta coisa nesse livro, tanta coisa, que os personagens, eles vão mudando durante a narrativa. A gente espera, eu esperava algumas coisas aqui, aconteceram outras. Teve momentos que foram muito envolventes, teve momentos aqui de muita guerra, você leitor, você vai ficar ali no meio do combate, entendendo as estratégias ou a falta de estratégia. Tolstói quis trazer aqui a sua visão sobre Napoleão e sobre Alexandre. E os personagens aqui, é interessante porque eles erram. O Tolstói mostra aqui os relacionamentos e as falhas desses personagens aqui. Gente, é uma grande jornada, me acompanhou aí por um bom tempo, foi muito marcante, tem questões filosóficas, foi uma leitura extremamente marcante e vai me acompanhar aí durante um bom tempo, mesmo já finalizando, já terminando essa história. É aquele tipo de livro que vai te acompanhar ainda, mesmo após a leitura. Eu me pego pensando aqui em algumas cenas, em algumas questões filosóficas, em alguns desfechos. A vida, como o ciclo da vida, como se altera, o destino aqui de alguns personagens, porque a guerra, ela vai influenciar diretamente aqui a vida de muitos personagens. Esse livro aqui, ele tem muitos e muitos personagens. Uma outra questão também que eu achei interessantíssima é ver a guerra, né, nesse ponto de vista tão próximo, nessa versão de Tolstói, entre personagens fictícios e personagens históricos, questões históricas, questões reais. A questão também de Moscou abandonada, Moscou incendiada também me despertou muito a curiosidade, muito interesse. Até a questão também da comunicação entre as tropas, as batalhas, para saber onde está quem, traição entre as partes, o desencontro de informações durante a guerra, a partir de um mensageiro que se perde ou que não consegue levar a mensagem adiante. Gente, é um contexto interessantíssimo, muito enriquecedor. Eu gostei muito dessa jornada. Eu li também Saramago, já fiz um vídeo para este livro aqui. E ler Saramago também é sempre uma grande experiência, é algo que me tira, né, da zona de conforto, que me faz refletir. Esse aqui é As Intermitências da Morte, né, de José Saramago. Esse livro vai falar, então, imagina se a morte para de trabalhar, se a morte decide tirar férias. Então é algo muito inusitado, muito diferente. E tem a questão da ironia, tem a questão da crítica que Saramago traz. É um livro também que o tema me causa um certo desconforto, mas ele faz o leitor pensar sobre alguns aspectos aqui. O livro é dividido em duas partes. Na primeira parte, nós vamos perceber aqui o quanto a vida de todos seria impactada, então, por conta dessa pausa, né, do trabalho, das férias. É uma crítica muito forte aqui, algumas questões. Tem partes divertidas, tem partes incômodas. E a segunda parte, então, o Saramago ele vai humanizar aqui a morte. É um livro muito diferente aqui das leituras que eu tenho feito. Mais uma vez, não tem como passar por Saramago, assim, de uma maneira morna, né? O Saramago, ele traz
o leitor para pensar, ele deixa o leitor atento não só na sua forma de escrever, mas também com os temas abordados durante a obra. Li também A Ilha Perdida, de Maria José Dupré. Foi uma leitura que eu fiz com a minha filha e é uma grande aventura essa leitura aqui. Existe uma ilha misteriosa, então 2 irmãos vão se aventurar sozinhos, escondidos nesta ilha, e aí muita coisa vai acontecer. É uma leitura muito, muito gostosa mesmo que eu fiz. Li também Memórias de Menina, de Raquel de Queiroz, com a minha filha. Esse livro aqui, ele tem textos curtinhos que vão abordar vários temas, mas assim, de uma infância bem antiga. Por exemplo, brinquedo. Quais eram os brinquedos que as crianças costumavam brincar antigamente? Aniversário. Como que era comemorado o aniversário? Aqui a autora ela vai contar, então, como que era a infância nos tempos mais antigos, no tempo das avós. Foi também uma leitura muito especial. E também com ela que foram férias, né? Então a gente acabou lendo mais. Eu li também Contos de Fadas para Garotas Corajosas. Este livro aqui é recontado por Anita Ganeri. Cada conto eu li ali por 2 noites um conto, tá? Porque esses contos aqui, ele é todo ilustrado, tá? Esses contos aqui, eles são um pouco longos. Então, geralmente era um conto por 2 noites ali. Mas é muito interessante porque são contos diferentes, contos que eu não conhecia, inclusive. Um conto que me chamou mais a atenção foi Tetherwood e Dácia. São contos de fadas diferentes do que nós estamos acostumados, diferentes dos contos de fadas tradicionais. É isso, essas foram as minhas leituras recentes. Conta pra mim o que você andou lendo recentemente, eu vou adorar saber, tá bom? Um beijo grande e até logo. Tchau, tchau!